primeira parte do anime de Boruto tá chegando ao fim, e o penúltimo episódio foi o maior mix de emoções que eu já vi, né? Um episódio com muita porradaria insana, com reviravoltas, com plot, com emoção, com decepção e até a morte do protagonista. Vem comigo, cola em mim agora, galera, que a gente vai falar sobre esse episódio incrível de Boruto. Para com esse negócio de falar, esse episódio tá ruim, não, tá top, tá muito bom, vamos lá. Inet Transpeter aqui, galera. No outro vídeo, eu já tinha explicado isso pra vocês, mas essa parte da história do anime de Boruto tá chegando ao fim, né? Estamos chegando ao final dessa, digamos, é como se fosse a primeira parte, né, do anime inteiro. O próximo episódio é o último dessa primeira parte da história. A segunda parte ainda tá pra vir aí pra gente, mas não tem data de quando vai chegar. Então não é o final completamente, tá vindo uma segunda parte. Então a gente tem que se aguentar assim nesses últimos episódios, porque eles são episódios de encerramento mesmo. Vai ter que ter um fim, talvez com um gostinho de quero mais e tal, tem que ter também. Mas vai ter um final pra deixar a gente hypado pra caramba o que vai acontecer depois. E ainda bem, né, galera, que esses últimos aí, principalmente esse episódio 292, tão maneiros demais, né? Deixa teu like. Ô, que é isso? Foi no embalo, hein? Mas deixa teu like, bora falar desse episódio. E se você tá curtindo, comenta aqui embaixo pra incentivar a galera, pra mostrar pra galera que não tá vendo o que eles estão perdendo desse episódio, dessa parte do anime. Eu sei que muita gente tem implicância com o Boruto porque não vê. Porque não vê, ou porque tentou ver no início e não curtiu. E sim, o anime de Boruto, ele é chato, no início é chato e tal. Tem momentos bons, mas esse momento agora tá top demais. Pra mim tá valendo muito assistir ele agora. Bom, pra você que tá perdido na história, que caiu de paraquedas aqui, eu vou dar uma resumida no que tá rolando agora no anime de Boruto, ok? Basicamente, depois que o Ishiki foi derrotado, o Cold assumiu pra ele a missão de vingar a morte do Chifrudo e de se tornar um Otsutsuki consumindo o fruto de chakra da árvore divina. E pra isso ele precisa de um sacrifício, que no caso é o Boruto, entende? O Cold, ele se uniu a Eida, que é uma ciborgue modificada pelo Amado, que tem o poder de deixar todo mundo caidinho nela, né? E de ver tudo que tá rolando, ela consegue ver tudo que tá acontecendo. E com o Daemon também, ele se uniu ao Daemon, que é o irmão da Eida, e outro ciborgue, só que com poderes de refletir qualquer intenção de ataque. O Kawaki tava na pira de não querer que o Naruto sofresse as consequências por proteger ele, né? Ele tava pirado que ele queria proteger o Naruto de qualquer jeito. Então, por isso, ele resolveu se usar de isca pro Cold deixar o Naruto e os outros em paz, né? Ele tentou negociar a própria vida pela do Nanadaime, mas claro que não deu certo, e aí uma porradaria desenfreada começou. Envolveu até o Boruto na bagunça, que tá usando o karma dele pra macetar o Cold na porrada. Só que o agente do caos apareceu e dominou o corpo do Boruto. Momoshiki, pois é. Eu acho que agora deu pra você se localizar legal no que tá rolando. Mas esse negócio do Momoshiki aparecer é sempre uma roleta russa, entende? A gente não sabe se ele tá aparecendo pra ajudar ou não. E se tá aparecendo pra ajudar, a pergunta que fica é: ajudar quem? Porque esse chifrudo mequetrefe muda de lado mais do que eu mudo de cueca, galera. A verdade é que ele faz o que dá na telha dele e o que dá mais benefício pra ele. Só nesse episódio ele bateu no Cold, ele quase quebrou o braço do Kawaki, quase mandou o Naruto de arrasta pra cima e foi pra cima do Kawaki de novo. A cada 5 minutos ele queria sair no soco com alguém diferente. Olha isso. Bom, galera, mas sendo uma víbora ou não, a gente tem que concordar que esse chifrudo sem vergonha tem estilo. Porra, esse cara tem estilo, não tem como, né? Ponto. Ele sabe fazer uma aparição irada, né? Sabe chegar no tchan, na voadora, sabe muito bem deixar aquele ar de imponência no ar toda vez que ele aparece. Todo mundo pensa, caramba, olha quem chegou. A aparição dele no final do episódio passado, porra, foi irada, vou falar o quê? Com direito até a parar o tempo. Olha como é que o cara chega, parando o tempo. Daí, depois que ele pegou o corpo do Boruto pra pilotar, esquece. O cara virou uma máquina de imitagem. É muito irado ver a voz do Momoshiki saindo do corpo do Boruto, sabe? Com aquele efeito meio que de eco. Nossa, aquilo tá bacana demais. E é mais irado ainda ver o Momoshiki falando e fazendo Rasengan toda hora, já que foi justamente o Rasengan que fez o Momo e jogar no Vasco, né? A técnica que matou ele virou a técnica principal dele. E é como eu falei pra vocês, galera, o Momo, ele sabe muito bem como trazer esse ar de imponência pra cena. Ele é perfeito, é um personagem que foi feito pra isso, né? Pra aqueles personagens, aqueles vilões de anime que tu pensa, caramba, esse é o cara. Você vê que ele tá em outro nível, só pelo jeitão dele. É uma imponência, é isso. Você pergunta, o que é imponência? É isso aí. É uma arrogância que chega a irritar, mas ele faz de um jeito que deixa até legal. Eu confesso que eu não era muito fã do Momoshiki na época que ele era vivo, não. Achava ele muito sem sal. Mas desde que ele apareceu no karma do Boruto, ele só tá entregando mitagem atrás de mitagem. Mitagem, né? Mitagem atrás de mitagem e entretenimento também. É bom demais ver ele em cena. E com o Rasengan gigante, Rasengan pequeno, o Momoshiki solou o Cold tranquilamente. O Cold, né, que é todo lambibota de Otsutsuki, deve ter adorado apanhar pra um, inclusive. Mas foi uma surra tão grande que a Eida tava ali falando no ouvido dele: cai fora, meu filho, cai fora.
para de arrumar essas encrencas aí. E como o Cold já tava apanhando demais, o Momo resolveu dar um descanso pra ele e começou a espancar o Kawaki. Gratuitamente. Quero o Kawaki agora. Pô, não tinha necessidade, né? Teve até um momento que o Kawaki tava ali dando sangue dele, né? Pra atingir um golpe no Momo. E o Chifrudo simplesmente cruzou os braços enquanto desviava. Foi um esculacho. Estilo Aizen segurando a pontinha da espada do Ichigo. Coisa louca. Felizmente, o Naruto e o Shikamaru chegaram e deram um tempo na surra do Kawaki. O Shikamaru prendeu o Momo lá com a sombra. E é interessante, galera, que o Momoshiki não conseguiu absorver dessa vez. Em outras ocasiões, o Momo tinha conseguido absorver a técnica para se livrar. As sombras lá. Mas aqui, nesse caso, ele não conseguiu. Dessa vez deve ser porque o Shikamaru usou a própria sombra a curta distância, né? Pra prender o Momoshiki. Então, não era algo feito de chakra. Era a própria sombra dele esticada pra prender o Chifrudo. Uma coisa que eu gostei bastante nesse episódio é que eles fizeram uma construção muito grande pro Kawaki se sentir fraco. Na verdade, desde que eles chegaram ali, o Kawaki só apanhou. Apanhou do Cold, apanhou do Momoshiki. Ele não estava conseguindo ajudar ninguém naquela luta. E esse é justamente o maior medo do Kawaki. Ser fraco e não conseguir proteger quem ele ama. Que no caso é quem é, o Naruto. O momento que ele vê que o Naruto chegou ali foi um momento muito bom. Deu pra sentir a entrega do cara que dá voz pro Kawaki. Foi, moço, porra, a dublagem tá sensacional. Deu pra sentir o desespero na voz do Kawaki. Tava nítido. Tudo isso era pra quê? Pra que ele pudesse se sacrificar e proteger o Naruto. Mas agora o Naruto tava na frente para um Shodama Rasengan do Boroshiki, pronto para defender o Kawaki, ou seja, inverteu. O Kawaki tenta ir para cima de novo, mas apanha de novo. Tudo isso foi uma construção muito maneira. Para quê? Para mostrar que o Kawaki precisa e quer mais poder. E foi isso que o Amado deu para ele sem nem perguntar para ele. Ele devolveu o karma pro Kawaki. Só que já que a consciência do Ishiki já foi embora, esse karma vinha em forma de puro poder. Um poder tão absurdo que ele conseguiu bater de frente com o Boroshiki. Olha isso. Lembrando que o Kawaki estava agora há pouco levando o sacode dele. Mas assim que o Kawaki teve acesso aos poderes do Ishiki, ele nivelou o jogo. Que nem o The Boys, né? O Homelander e o Soulja Boy. E assim, galera, essa luta foi irada demais. Não tenho o que falar, de verdade. É uma das lutas com a melhor coreografia entre toda a franquia Naruto. Presta atenção. Teve até alguns momentos que fizeram referência à luta final de Naruto e do Sasuke lá no Vale do Vinho. Com certeza você notou isso, você assistiu. Eu acho que o jeito que ele estava usando os poderes na luta também foi muito maneiro, foi muito casca grossa. Principalmente o Kawaki, que estava usando tudo que a gente viu o Ishiki usando antes. Sabe, o encolhimento, as estacas encolhidas, os cubos gigantescos. Teve uma coisa muito maneira que eu reparei nesse episódio, é que eles lembraram das colunas que o Ishiki tinha encolhido na luta dele contra o Kashinkoji, né? E agora eles fizeram o Kawaki jogar essas mesmas colunas no Momoshiki, no Momo. É bacana ver quando eles conectam esses elementos. Tipo, toma aí de volta. Pô, maneiro demais. E o mais legal dessa luta, que eu acho, é que ela tava muito equilibrada. Sabe, uma hora um tava levando a melhor, na outra hora o outro. Isso é maneiro. Foi muito bom ver isso, porque por mais que o Momoshiki não tenha tanta versatilidade assim, ele mostrou que sim, se garante na luta. No final das contas, o Kawaki levou a melhor, só porque o Boruto começou a recobrar a consciência. Kawaki não venceu porque foi mais forte. Ele venceu porque o Boruto estava acordando, entenda isso. E o clima ficou tenso. Porque na luta contra o Momoshiki ficou claro que o Kawaki ia levar aquilo até as últimas consequências. Ele ia matar o Momo e o Boruto junto com ele, não quer nem saber. Porque não tem jeito, né? Ele quer proteger o Naruto. Se isso significa matar o Boruto, ele vai fazer. Pô, o bicho é focado pra caramba. Ele vai fazer tudo o que for necessário. E apesar do desespero do Naruto e não querer ver o filho dele matando o outro, o Kawaki já estava decidido e o Boruto também. E o Boruto também sabia que o Momoshiki era um perigo e que se o karma continuasse a extração, logo mais ele iria reviver completamente. Então o Kawaki fez a única coisa que ele via como opção ali. Naquele momento, ele matou o Boruto. Exatamente, matou. O negócio foi bastante violento, sangrento. Deu pra ver o braço do Kawaki atravessando a coluna do Boruto. Foi tipo bem gráfico, ok? E o Naruto que assistiu aquilo só conseguiu gritar desesperado. Apesar de saber o que vai rolar no mangá, ver o Naruto gritando daquele jeito pelo filho dele ter morrido na frente dos olhos dele, dá uma dor do caramba, né? Quero nem imaginar o que se passa na cabeça do Naruto num momento como esse. É difícil, acho que é mais fácil pra quem é pai imaginar isso, né? O episódio foi incrível, mas eu tenho algumas críticas. Primeiro, a animação. A animação não tá ruim, de jeito nenhum. Ela tá, tipo, bem bacaninha. Mas é só isso também. A gente tem que lembrar, galera, que esse é um episódio de encerramento. Com certeza deviam ter um investimento maior. Mas eu entendo sim que os animadores estão com prazos muito apertados. Não estão conseguindo fazer uma coisa, tipo, muito mais elaborada. Eu só fico decepcionado porque a animação não passa
essa sensação de que é o encerramento de uma fase inteira. A fase do Boruto clássico, digamos assim, entende? Tinha que passar isso pra gente hypar pra caramba, pra gente terminar com aquela sensação de caramba, que legal, né? Outra coisa é sobre o Naruto, né? Porque vira e mexe, a gente tem que reclamar da falta de ação do Naruto. Ele tá inerte ali. Mas dessa vez a culpa é toda do anime mesmo. No episódio anterior, eles criaram toda uma baita cena épica do Naruto se preparando com o modo Senin, falando frase de efeito pra rimar o ar, né? Porra, bancando o Beres, casca grossa. Mas ele chega na luta e o pessoal nem bota ele pra lutar. Eles fizeram toda uma construção como se Naruto fosse fazer toda uma participação incrível. Mas quando na real ele ficou parado tipo 90% do tempo. Os outros 10% foram quando ele voou longe por causa do jutsu do Boruto. Não dá, isso foi sacanagem. Eu sei que no mangá foi assim também, beleza. Mas no anime eles sempre colocam umas cenas extras, sabe? E a construção que eles fizeram levou todo mundo a achar que o Naruto ia ter algum destaque. Porque eles fizeram todo um background, toda uma história, uma construção, como eu falei, pra gente pensar isso, pra gente hypar pra ver o Naruto pelo menos tendo algum insight. É complicado. Eles criaram a expectativa e não deram a recompensa. Aí tu fica sem sentir aquela sensação de alívio. Mas fora isso, episódio incrível. Eu tô ansioso pra ver esse último episódio de Boruto Clássico. Boruto Clássico, né? Você tá ansioso também? Comentem. E não termina sem se inscrever. Tá inscrito? Então beleza. Toca aqui no sininho. Não tá inscrito? Então só toca aqui e ativa o sininho. Galera, esse combo é importante. É um site de notícias net, listas net. Sempre você vai ficar informado. Por isso que a notificação é importante. Senão você vaza. Às vezes você fica 2 anos sem voltar. Fica completamente alienado. Conto com isso, hein? Valeu, galera. Até a próxima. Fui!